todos, que a doce paz do Senhor esteja presente em nossas vidas, em nossos corações, nesse momento, nos harmonizando, como foi falado na prece, acalentando os nossos corações de uma forma tranquila, harmoniosa, para que a gente possa aproveitar esses momentos que aqui estamos reunidos em nome de Deus e de Jesus e da espiritualidade amiga, e com certeza com os nossos sinantores amigos, juntos de cada um de nós, porque quando nós nos propomos a estudar, a aprender, a se reunir em nome do Cristo, os nossos amigos espirituais, eles rapidinho, o nosso mentor amigo fica bem juntinho de nós, para que a nossa percepção se amplie, para que a gente aproveite o momento que estamos vivenciando. Então, que Jesus nos abençoe. Hoje nós vamos falar sobre uma palavra que a gente fala tanto ao decorrer das nossas vidas, nos centros espíritas, nos nossos estudos. Eu sou médium. Todos falam, né? Sou médium, não sou médium, como que é? Então nós vamos estudar e conversar um pouco. Vamos conversar para que a gente possa entender esta palavra, o que é o conceito ser médium. Aí a primeira pergunta que eu vou fazer aqui desse livro esse livro é do... Vou lembrar aqui o nome dele. Djalma Santos. Ele é um espírita de longas datas, ele faz programas na Rádio Rio de Janeiro. Eu até estive pensando, uma vez ele estava convidado para vir aqui na nossa casa, no aniversário, mas aí eu não me lembro se ele veio, se não veio, eu acho que não. Aí não sei se vocês o conhecem, mas Djalma Santos, ele escreveu esse livro, tem várias coisas aqui, mas tem também a pergunta, o que é médium, tá? O título do livro é Dúvida, o Espiritismo esclarece. Então, você tem dúvidas? O Espiritismo esclarece. Esta é a pergunta. Aí ele pergunta aqui para nós, o que é ser médium? Todos vocês sabem o que é ser médium? É uma pergunta. Pensam, se vocês tiverem na mente, pode responder. Se não, eu vou dizer aqui, vou ler. Alguém se habilita a falar, a responder? Intuição. Isso aí. Direcionamento do bem. Aquela, como é que se diz? Aquela poesia que fala assim, não vai para aquele caminho que Vai para o outro, é isso mesmo, né? Eu sei que vocês sabem, só que estão acanhados. Mas tudo bem. A Antônia respondeu. Então, o que é ser médium? Aí ele responde. É possuir condições de entrar em contato com espíritos desencarnados pela via mediúnica, interligando os dois mundos, o físico e o espiritual. Então, ser médium, e que todos são médiuns, como Allan Kardec fala no livro dos médiuns, que nós estamos estudando, ele ali, que a Cláudia falou, né, às quintas-feiras, às 18 horas, e ele diz, todos somos médiuns, todos os seres têm um grau qualquer da mediunidade, né? Todos os seres humanos. Só que alguns têm aquela aptidão mais aflorada e outros não tanto, aquilo ali está ali latente. Mas, como a Antônia disse, quando a gente tem uma intuição, quando a gente sonha, quando a gente não está pensando aí, aquela ideia vem na cabeça, isso aí é uma comunicação com o mundo espiritual. Não precisa dizer que nós estamos unidos, todos nós estamos encarnados e desencarnados. Então, a humanidade é formada de seres encarnados e desencarnados. Portanto, aonde estamos nós encarnados, consequentemente, tem irmãos desencarnados também.
e principalmente aqui numa casa, no centro espírita, aí que os irmãos realmente vêm para o estudo, para o tratamento, para o esclarecimento. Então nós estamos em comunicações com eles. Nós podemos não pressentir, não sentir a presença, não ter a intuição daquele irmão no momento, mas nós temos a certeza que eles estão aqui. Aí tem os médiuns, que são os videntes, os clarividentes, eles conseguem ver os espíritos, conseguem ver claramente como está vivendo aqui agora, tá? Mas tem aqueles outros que só têm a intuição, né? Aí as mediunidades, elas vão variando de ser para ser. Aí existe mediunidade melhor uma do que a outra? Não. Só que tem irmãos que vêm já preparados, né? A gente vê aí tipo o Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, Raul Teixeira e tantos outros. Que já tem uma irmã Tereza, você Ivone de Amaral Pereira. Ah, tá, eu pensei que você falou irmã Tereza. Desculpa, a Ivone de Amaral Pereira também. Então, elas vieram já preparadas e elas tinham a comunicação cara a cara com eles, né? Deve ser maravilhoso. Quem vê diz que não é tanto. Eu, por exemplo, tenho a mediunidade de intuição, só intuitiva, tá? Mas a gente, mesmo com a intuição, a gente consegue perceber o irmão, consegue perceber a condição daquele irmão, se ele está bem, se ele não está, entendeu? Então a mediunidade, ela nos dá essa condição, certo? Às vezes a gente acaba procurando e a gente acaba com a solução daquele problema, né? Sim. Assim, de repente vem uma ideia, não, podia ser assim, isso é uma mediunidade intuitiva, né? É uma intuitiva e uma ajuda que também a gente teve durante a noite, né? Quando a gente dorme, naturalmente a gente é conduzido, não seria bem a palavra, mas a gente vai para os lugares ao qual a gente se afiniza. E depende muito da nossa condição. Por exemplo, se eu estou aqui em prece para resolver um problema, uma dificuldade, com certeza os amigos espirituais vão me auxiliar naquele problema, naquela situação. Se eu estou envolta a meia bagunça, a festas, não criticando, mas estou assim, coisas não tão dignas, aí eu também terei a companhia daqueles irmãos, aquela mesma sintonia, daquela mesma situação. Portanto, todos nós temos o contato com o mundo espiritual. Quem se sente ela mais fluente, né, mais, né, presente, e aquele que muitas das vezes não sente nada. Eu não sou, mas realmente é, porque nós não conseguimos conviver neste mundo sem a comunicação com o mundo espiritual, tá? E aí, esta mesma pergunta, o que é ser médium? Ela foi perguntada com o Divaldo. Então, essa pergunta foi feita para o Divaldo Franco. Então, para a gente, eu trouxe o Divaldo, trouxe esse irmão de Chalma Santos, são pessoas conhecidas, é para a gente não fugir. Alguém já está falando assim, coisa na cabeça do Carmo. Não, tirei tudo nesse livro. Aí Divaldo disse assim, Divaldo Franco, quando lhe perguntaram o que é ser médium, ele disse assim: ser médium é possuir a faculdade que permite o intercâmbio com os espíritos. Esta faculdade é muito conhecida na história da humanidade desde a época recuadas, nas quais recebeu diferentes denominações, desde profetismo até as referências como a paranormalidade. Mediunidade é inerente a todas as criaturas humanas, radicando-se no organismo, conforme elucidação da codificação do Espiritismo.
Então ele está dizendo que ela é radicada, né? Ela é radicando-se, é a palavra dele, no organismo. Por que ele diz isso? Porque todos nós temos a glândula, essa glândula pineal, ela é aqui no centro coronário, e ela é tipo a nossa antena, né? Então ela que capta essas mensagens, capta a comunicação com os irmãos. Então ela ajuda, ela é física. Então mediunidade, todos que a têm, ela vem através dessa glândula pineal. Nos livros de André Luiz ensina e explica muito sobre isso. Estava até conversando com os meninos do Estudo do Oeste, dizendo a eles que nós vamos arrumar um tempo, uma hora, para a gente estudar as obras de André Luiz. Tá? Vai ser muito bom também. Então a nossa casa, graças a Deus, ela é voltada para o estudo, sabe? E a nossa pretensão é somente aprender e entender o que é o Espiritismo, tá? É a única pretensão nossa. E evoluirmos e sermos pessoas de bem. É difícil ainda para cada um de nós? Vivenciar nossa experiência somente no bem. Mas nós estamos fazendo um grande esforço e este é o nosso interesse, é o nosso dever. Estudar, aprender para sermos espíritos melhores amanhã. E entender também o que estamos fazendo, o que é ser médium, o que é estar numa mesa mediúnica, o que é estar na sala de tratamento, na sala de cirurgia. Nós precisamos entender como que essas comunicações acontecem. E temos também que nos posicionar de uma forma, eu vou dizer assim, mas sem querer aqui ser melhor ou diminuir ninguém, a nossa emoção, tá? Porque nós temos que aprender a dominar a nossa emoção. Porque a gente estar em contato com o amigo espiritual é uma emoção muito grande, que a gente dá vontade de extravasar, de chorar, às vezes as lágrimas descem, mas nós temos que nos conter, sabe? Temos que nos conter, temos que levar nosso pensamento a Deus e a espiritualidade e nos manter controlados. Isso eu estou falando para mim também, para todos nós que fazemos parte do passe, do tratamento, das cirurgias, entendeu? Nós temos que ter esse pensamento. Nós vamos estar, né, nas cirurgias, saindo um pouquinho, mas não saindo. A gente tem contatos com os amigos espirituais, com os nossos familiares que vêm nos visitar. E é uma emoção muito grande, sabe? Então, não estou dizendo quando a lágrima descer, para a gente não deixar ela descer, não é isso não. Mas nos manter ali. Eu costumava dizer, sempre quando eu fazia o estudo aqui, nos manter no salto, entendeu? Mas é nos manter no equilíbrio, entendeu? Para receber essas mensagens. Como se fosse um hospital, né? Se os médicos começarem a fraquejar, a chorar, né? Elas podem sentir. Imagina bem, se os médicos terem essa emoção, como que a gente vai cuidar desses irmãos, né? Como ele vai cuidar dos pacientes deles, não pode. E nós médiums somos os médicos enfermeiros das almas, entendeu? E aí, seguindo, já sabe o que agora ser médium é estar em contato com o mundo espiritual, né, Cláudia? Diga aí. Oi? Ser médium é mediador. Mediador. É isso aí, ser mediador. E todos nós, quando estamos trabalhando na mesa, qualquer trabalho, nós estamos sendo intermediário do plano físico para o plano espiritual. Somos intermediários. Ou recebemos do plano espiritual para trazer É lá e cá. É lá e cá.
nosso irmão Djalma Santos, ele diz assim: qual é a maior finalidade da mediunidade? Diz assim: a santificação dos sentidos materiais, através de uma vida regrada e voltada para o bem dos outros, exercendo a mediunidade com responsabilidade e amor aos semelhantes. Então, ser médium ainda nos traz a responsabilidade de vivenciar nossas experiências no bem, trabalhar para o bem comum do outro, entendeu? E a gente só consegue esse trabalho, consegue nos melhorar estudando, nos conhecendo, lendo bastante. A nossa irmã está lendo um livro e ela está fazendo grandes reflexões de como que um médium se comporta com um outro que não tem assim um trabalho tão direcionado no bem, não trabalhou na sua reforma íntima. Ele às vezes fica mais complicado, mais desajustado, mais desequilibrado. Mas não que ele é um médium ruim, não é isso não. Ele só precisa melhorar mais a sua trajetória, trabalhar mais no bem, ser mais confiante, confiar que num trabalho desse, a espiritualidade jamais nos abandona, jamais. Nós já passamos por situações aqui no nosso trabalho que era uma situação bem difícil, então a gente tem que voltar o nosso pensamento a Deus e pedir ajuda. Mentores amigos nos auxilia, porque eles aí tem situações que falam assim: eu respondo o quê? Falo o quê? Aí é a hora que eles entram para ir falando com a gente mentalmente, a gente não ouve, só que as ideias vão surgindo, as ideias vão brotando e você vai pensando: como que eu estou falando dessa forma? É claro que tem um mentor ali te auxiliando, te mostrando, te ensinando, falando por você. A gente precisa ter esta confiança. Aí vem uma pergunta que diz assim: os médiuns são seres privilegiados por Deus? Vocês acham que é? Não somos privilegiados. Com certeza não. São pessoas comuns que tem aflorada a glândula pineal, o órgão preponderante nos fenômenos mediúnicos de qualquer modalidade. Então, foi aquilo que eu falei, da glândula pineal. Então, pelo contrário, nós não somos privilegiados. Foi nos dado a mais essa forma de trabalho para com ela nós ajudar pessoas e nos ajudar também, porque não é porque somos médiuns, trabalhadores da casa espírita, e somos melhores do que o outro, não. Pelo contrário, somos devedores sim, e bastante. Temos que ter responsabilidade sim, porque senão a gente também, quer dizer, ser cobrado. As dificuldades aparecem. Se a gente não for verdadeiro, se a gente não for responsável, a gente também vai acarretar para nós companhias igual ao nosso comportamento e com certeza vamos ter dificuldades ao decorrer da nossa trajetória, entendeu? A gente tem que pensar muito sobre isso. Então, não vamos pensar que somos melhores, não somos iguais, só que viemos com essa forma a mais de trabalho, chegou até nós, né? Porque tem muitos irmãos que não têm a oportunidade, e sempre eu agradeço muito em minhas preces a oportunidade de ter conhecido a doutrina espírita. Aí eu estou dizendo isso, alguém vai colocar um ponto de interrogação e dizer assim: então só tem médios na casa espírita? Claro que não. Tem médios em todas as denominações, nas igrejas evangélicas, nas católicas, em tantas as outras denominações, lá tem médios, tá? Só que nós estamos falando de espiritismo, então vamos falar de nós, né? Então a gente agradece muito de ter
conseguido chegar, né, o momento de descobrir essa doutrina que nos educa, nos eleva, nos conscientiza das nossas necessidades, entendeu? Aí, mais uma pergunta. Qual a relação da mediunidade com o centro espírita? Aí a resposta. Relação harmônica nos trabalhos da casa, ou seja, desenvolvimento mediúnico, sessões de desobsessão, aplicação de passes, fluidificação de água e outros. Então, esse desenvolvimento mediúnico, antigamente a gente falava muito, desenvolvimento mediúnico, vamos desenvolver a mediunidade. Agora nós dissemos o quê? Alguém sabe? Vamos educar a mediunidade. Todos os trabalhos que a gente faz é para nos educar mediunicamente, entendeu? Saber o que a gente está falando, porque desenvolver, não, até não tem nas obras básicas. Não estou dizendo que está errado, mas estou dizendo que a palavra mais exata que a gente agora usa mais é educando a mediunidade, entendeu? Experimentando, né, na nossa mesa a gente fala, vamos experimentar, aquele que chega, até para ver qual é a forma dele trabalhar, entendeu? Então chega na mesa, a gente coloca lá um papel na frente com a caneta, aí tem aquela hora da psicografia, aí depois vem a hora da psicofonia, depois vem a hora da visita, e aquele irmão que está a primeira vez, ele estará ali se experimentando, se educando, para ver em qual daquelas situações ele vai se sair mais, vai se sentir melhor, entendeu? Então, é dessa forma que é feito, entendeu? Então, é isso. Aí tem o passe, nós temos também agora o sábado um estudo para o passe, até para a gente lembrando coisas que a gente esqueceu. Então, tem a Antônia que está iniciante mesmo, né, Antônia? Então, é para aprender mesmo como fazer, de que forma fazer, entendeu? Aí, a mediunidade é uma prova? Às vezes sim, mas de um modo geral é um instrumento de evolução, como qualquer outro que se bem utiliza da redimentos especiais para o espírito imortal. Pode ser que seja uma prova, que você veio com aquela necessidade de trabalhar para que se acerte, para que, sabe, pague ali dentro das suas dívidas, né? Acerte com suas dívidas aqui ou acolá. Mas a maioria das vezes pode ser e pode não ser. Ou você que veio somente para trabalhar, para se doar em prol do outro. De qualquer forma, é uma forma de nos melhorar, uma oportunidade que temos para trabalhar em prol do outro através da caridade, que é o acolhimento, que é o ouvir, que é o abraçar, é o que atender os nossos irmãos desencarnados em sofrimento. E isso a gente, com a ajuda da espiritualidade, ajuda os irmãos e nos ajuda também, porque a gente vê aquele sofrimento, aquela situação, e a gente vai olhando para nós, olha, não podemos pensar assim, vamos ser menos egoístas, vamos ser menos possessivos, vamos trabalhar essas inferioridades em nós para que a gente esteja melhor ao retornar à pátria espiritual. Diz assim, a ansiedade é provocada pela mediunidade? Claro que não, né? A ansiedade, ela é peculiar a pessoas tímidas e sem coragem para esperar as coisas, sendo médium ou não. Então, mediunidade, eu li até aqui para dizer, mediunidade não traz doença, tá? Então, se a gente ver alguém que está passando por dificuldades e vendo espírito, está com síndrome do pânico, está depressivo, está ansioso, ele precisa se cuidar emocionalmente falando, precisa ir ao médico e também fazer um tratamento na casa espírita, tá? Isso ajuda muito. Então, estar dessa forma
porque ele é médium e aí se descontrolou. Não, mediunidade não traz doença. Então, por isso que todos nós estamos aqui aprendendo para canalizar essas energias, esses sentimentos, para trabalhar no bem, para sermos pessoas com saúde, com ânimo, com coragem, não ser pessoas preguiçosas, não querer que as coisas aconteçam de uma hora para outra, que as coisas que vai acontecer ao decorrer do ano a gente já quer para ontem. A gente precisa ter essa calma. Mediunidade não traz doença. Traz doença o desequilíbrio emocional, certo? E aí, eu vou falar sobre esse passe de sopro, porque nós estamos estudando ele ali na mesa, no sábados na salinha. Ele diz assim, o passe de sopro, pulei aqui, qual a importância, qual a importância e eficácia do passe? O passe mediúnico ou anímico é uma terapia espiritual provocada de vários efeitos, não só na parte física, mas principalmente na parte espiritual. Aí ele está falando do passe. Todos vocês sabem o que é o passe, não sabem? O passe é uma imposição de mãos, ao qual o médium entra em prece, em oração, e ali a espiritualidade vai colocando energia benéfica naquele irmão. Aqui vocês verem em nossa casa, a gente faz uma limpeza, né? Uma limpeza de fluidos, e aí, né, todos nós em prece, quando está fazendo isso, e depois a gente impõe as mãos, e ali os fluidos vão saindo e vai energizando todo o corpo físico e perispiritual daquele irmão. É como se fosse uma transfusão de sangue. Por isso, se é recomendado, as pessoas que estejam bem de saúde, tranquilos, não tem ansiedade, não está revoltado, não está raivoso, não está doente com nenhuma doença física, não precisa tomar passe todas as vezes. Eu não estou dizendo aqui que não é para vocês tomarem passe, não. Só estou dizendo que o passe não tem necessidade de estar bem e ir receber o passe. Tá? Uma irmã querida na casa que ela estava com conflito, porque dizia, eu me sinto bem, não vou para o passe. Se não sente bem, não precisa ir para o passe. Porque mesmo porque nós, médiuns, trabalhadores, quando nós estamos se impondo a mão, primeiro essa energia vai passar para qual corpo? Nosso, para depois ir para o corpo. Isto é, se nós estivermos bem. E se nós não estivermos bem, a espiritualidade nos isola e elas aplicam o passe. Então, por isso a gente tem que estar bem, de boa vontade, querendo auxiliar o irmão. Eu não estou dizendo que eu estiver com uma dor no joelho, então eu não vou dar passe não, porque o meu joelho dói direto. Não estou dizendo isso não, tá? Estou dizendo bem emocionalmente, não estiver com uma gripe muito forte, não estiver com uma dengue ou com uma doença mais assim que, né, nos prejudica muito, a gente não vai dar passe. A gente pode receber. Mas se a gente estiver bem, a gente pode aplicar o passe. E não se sentir incomodada de não estar recebendo. Todos sentam por passe, os médiuns sentam e eu não sento. Por quê? Eu estou sendo egoísta? Não. Porque primeiro você está bem, está consciente e sabendo que está sendo ajudado. Não precisa se preocupar com isso. Tá bom, meus irmãos? E aí, neste livro aqui dos médiuns, nós estamos já estudando ele, e aí eu fiquei analisando. Acho que aquele relógio está certo ou está parado? Acho que está parado, né? E aí eu fiquei analisando aqui, né? A gente vai ver, tem várias situações falando sobre os médiuns, né? Das mediunidades, das diferentes formas de médiuns, diferentes formas
Tem os médios de efeitos físicos, tem os médios facultativos, tem os médios involuntários, tem os médios de psicofonia, de psicografia, tem os médios de pneumatografia, pneumatofonia. Vocês sabem o que é um médium de pneumatofonia? Eles sabem, né, Lê? Então não vai ficar. Não sabem? Que muda a voz? É sobre voz, mas não é que muda a voz, não. A pneumatofonia é a voz direta, sem o auxílio do médium. Por exemplo, estamos todos aqui, aí vem uma voz, né? Falando, boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos, mas não usando o médium. A voz simplesmente soa. Essa aí é a psicofonia, pneumatofonia, tá? É a voz direta. E a pneumatografia é a escrita. Fala, você sabe? Sim, é aquela que a gente coloca, né? Podemos agora aqui, né? Não é o caso, pegar uma folha de papel em branco, colocar numa gaveta ou num armário e aí nós todos entramos em prece, em oração, em recolhimento e ali a espiritualidade, os mentores vão fazer ali, não vai me perguntar como, que eu também não sei, mas eu sei que a escrita vai aparecer ali. Vai aparecer lá uma mensagem, uma frase, um conteúdo, qual seja, tá? Isso acontece, é rara, mas acontece, tá bom? Essas experiências, agora elas não estão muito mais acontecendo, porque não precisa mais de se provar mais nada, sabe? Porque nós já sabemos que existe um mundo espiritual, que a humanidade é formada de seres encarnados e desencarnados, que eles estão junto de nós, trabalhando junto conosco, né? Nós que fazemos um trabalho assim na casa espírita, e temos amigos espirituais que não conseguiram concluir a sua tarefa, eles se aproximam da gente para aquela tarefa ser concluída, tá? Nós temos experiência, de fato, aqui na nossa mesa mediúnica, entendeu? Estou falando isso não só para, meu Deus, para provar. Estou dizendo que acontece, tá? Eles retornam, se preparam, tratados, se organizam, se equilibram e depois eles voltam para concluir a tarefa trabalhando na casa espírita. Numa palestra dessa, num estudo desse, seja quem estiver aqui, tem um amigo espiritual aqui do lado, passando as informações, nos acalmando, porque não é fácil, entendeu? Nos dando uma certa tranquilidade, nos apoiando, a palavra é essa, entendeu? Então, e aí, nós temos também a psicografia, todos sabem que é a escrita, né? E aí, quando Kardec pensou assim, que existia lá as experimentações, que botavam uma roda, uma mesa cheia de médios, de pessoas, aí prendia o lápis na cesta, e aí ficavam ali voando, ou em prece, e aí as palavras iam acontecendo. Aí tem um momento que Kardec diz assim, como assim? Não precisa dessa cesta. Vocês todos sabem dessa história, já leram, já estudaram sobre isso? É só o médium pegar o lápis e escrever, ou a caneta e escrever. A gente às vezes aqui escreve muito de lápis, mas pode ser de caneta também, viu, gente? Podem fazer as psicografias de caneta. Se é uma caneta boa, que não vai falhar, e é até melhor para a gente ler, entendeu? Então aí entrou as psicografias, né, que aí os médios pegavam o lápis e simplesmente escrevia. Aí a psicofonia, todos sabem o que acontece, né? A psicofonia
o espírito, né, fala através do médium. Então ele usa, né, ele se aproxima e ele vai ali falando sobre as cordas vocais do médium, né, entre perispírito com perispírito, e o médium vai repetindo tudo que ele quer passar, toda a sua mensagem, sabe? Aí o estudo seria mais longo se eu fosse falar como acontece a psicofonia, que as energias, o espírito não pega a mão do médium, ele só chega ali e aquela energia, né, daquela vontade incontrolável no médium, os médios de psicografia sabem explicar melhor do que eu, mas dá aquela vontade incontrolável e as palavras vão chegando, eles têm que escrever rápido, porque senão eles perdem, né, Meire? Muitas das vezes perdem, e é dessa forma que acontece. Aí tem o psicografia, psicofonia e o médium de incorporação. A palavra é essa mesmo, né? Incorporação. Só que assim, o espírito não chega e incorpora no médium. Ele se aproxima e aí o médium fala tudo que ele ali quer passar. Se é uma mensagem de carinho, de acolhimento, ele vai passar. Se é de sofrimento também. E o médium sente tudo que o espírito ali está sentindo. Entendeu? Ver se tem mais alguma coisa. Vou falar um pouquinho não cheguei até ela não, mas de sonambulismo, né? Sonambulismo é uma mediunidade, só que assim, não é aquele sonambulismo que a gente, físico, que a gente levanta e acorda e sai andando. Ele tem que ser na mesa mediúnica, provocado e acompanhado, e aí o médium consegue estar ali sentadinho, mas ele consegue ir a tal lugar, a tal situação, fazer certo acolhimento, ajudar alguém, sabe? E o médium vai relatando, muitas das vezes, o que ali está acontecendo. A mediunidade de transporte é muito parecida com a de sonambulismo, tá bom? Então a gente pode muitas das vezes estar falando de uma e de outra, mas acontece sim também, certo? A de transporte, né, Meire, é quando a gente vai e traz alguma coisa. A de transporte, o médium vai, espiritualmente falando, acompanhado pela equipe, e aí ele traz algum objeto, é transportado algum objeto para aquele ambiente, tá? Isso acontece também. São vários, se eu for falar aqui eu fico a noite inteira falando, tá bom, meus irmãos? Diz a hora, por favor. Falta 15? Deixa eu ver aqui. Alguma pergunta, alguma colocação? Tem aquele médico também que se transporta, eu acho que é assim, né? Pelo que eu vi, ele fica sentado, tem gente que ele cai como se fosse um sono, e ele se transporta. Em outro local ele aparece, né? Diz que aconteceu isso com Santo Antônio de Pádua. Estava dando aula, né? Aí viu, foi lá e fez o quarto da pessoa. Isso. Aí no outro dia, aí o marido da mulher o marido da mulher chegou lá com ele e falou, não, ele já teve um dia que já fez o quarto. É isso aí. Tem Santo Antônio de Pádua também, né? Que foi lá e defendeu o pai. Então são tipos de mediunidade. Ele ficou inerte e em espírito ele foi. Entendeu? corporeidade. Bicorporidade. Tá? Tem a mediunidade de tipografia, que é aquela de bater, né? Que foi bem no início. Aí a da sonâmbula eu achei aqui, e aí eu ia ler só um pedacinho dela que diz assim: a mediunidade de sonambúlico, diz assim, pode considerar-se sonambulismo uma variedade de faculdade mediúnica, ou melhor,
são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonambulismo age sob a influência do seu próprio espírito e sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e recebe fora dos limites dos seus sentidos. Entendeu? Então, o médium fica ali na mesa, ele fica meio fora dos sentidos, está de êxtase, e a alma, o espírito do médium é que vê, é que recebe, é que ajuda, é que cuida. Entendeu? Aí, nós temos aqui mediunidade de cura. Aí eu fiquei analisando. É melhor, a gente muitas das vezes não sabe qual é a nossa mediunidade. Mas é melhor que a gente não saiba mesmo, já diz o nosso Chico Xavier, por causa do nosso orgulho e de nossa vaidade. Ele diz assim, mediunidade de médiuns curadores. Unicamente para não deixar de mencioná-los, falaremos aqui desta espécie de médium. Portanto, o assunto exigiria desenvolvimento excessivo para os limites que se precisam ater-nos. Sabemos, ademais, que um de nossos amigos médicos se propõe a tratá-lo em obra especial sobre a medicina intuitiva. Diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possui certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Tá? Então, existe também esse tipo de mediunidade, né? Vamos pensar aqui o Chico Xavier, que de longe a pessoa chegava e se sentia bem, se sentia mais tranquilo, se sentia refeito. Então, ele tinha, com certeza, esse tipo de mediunidade. Porque Chico Xavier também, ele tinha várias. Ele era realmente o homem do século, né? Então, ele tinha. E a gente sabe que ela existe. Ela, às vezes, um simples abraço. Tadeu, me lembrei do Tadeu. Irmão Tadeu em Uberaba, quem foi lá sabe que ele abraça, e aquele abraço é tão, sabe, satisfatório, a gente fica tão bem, a gente fica tão mais tranquila, o cansaço até some. E ele faz isso com várias caravanas e o cheiro de perfume, de flor que ele exala é maravilhoso, entendeu? A gente, quando vai nessas excursões que a obra social Emmanuel faz para Uberaba, a gente visita a Casa do Caminho, que é o Tadeu, e é muito bom. Eu recomendo a vocês, quando tiver, irem para vocês verem. Lá em Minas parece assim um berço da espiritualidade. É uma beleza aquilo lá, sabe? A gente vai, a gente volta com uma satisfação. Aí as pessoas na minha casa vai falar, não acredito, vai para Uberaba de novo? Vou de novo, porque é muito bom, viu, gente? São experiências maravilhosas que nós tivemos, né, Cláudia, naquela praça de Chico Xavier. E o espírito ela é tratado com muito respeito e carinho. Carinho, muito respeito, muito carinho mesmo. E muita atenção, muito cuidado, sabe? É um local maravilhoso, né? Então a gente volta satisfeito, feliz e agradecendo a Deus, mais uma vez, de estar nessa doutrina maravilhosa. Certo? Então a gente vai parar por aqui, porque tem muita coisa. Por que eu trouxe esse estudo? Porque nós estamos estudando ali no estudo de quinta-feira, às 18 horas. Das 18 a 18h40 por aí, 18h50 a gente para e vem pro salão. E ele está exatamente, agora nós já passamos dessa parte aqui dos médios, estamos falando lá de obsessão. Mas o estudo ele é tão bom, ele é tão claro, que dá vontade de trazer para a gente conversar, para a gente refletir, para dar um incentivo para a gente ler esse livro
que é o Manual do Médium, tá? A gente ler esse livro, a gente só vai se perder se a gente realmente não colocar em prática, ler por ler, sem prestar atenção no que ele está aqui nos ensinando, entendeu? Então nós temos, é um privilégio ser médium? Não, mas é uma oportunidade que temos para trabalhar em prol do outro, em prol de nós mesmos, e aprender, estudar e aprender. Outra coisa, quando eu for referir a Meire, é uma médium, não vou trazer para o feminino, seja homem ou seja mulher, é médium, tá? São coisas que a gente não sai por aí, às vezes, falando meio assim, como assim? O que está falando? Então é isso. Médium é ser o medianeiro do plano físico ao plano espiritual. Esta é o estudo da noite de hoje, tá bom? Que Jesus nos abençoe. Alguma pergunta, colocação? Alguém não entendeu? Confundir a mente? Diga aí. Falando de cura, você tocou um assunto da cura, aí a gente lembra de Jesus, né? Só em tocar as vestes dele foi curado, né? Por uma distância, vai para o céu, né? Nossa, Jesus é uma maravilha, né? Imagina. Ele disse que a gente pode fazer igual ele. Então vamos estudar, vamos esclarecer, vamos aprender, vamos ser humildes, obedientes, para um dia a gente também poder fazer isso. Pensar no outro e curar o outro, imagina. Jesus foi ali. Assistir, quando o cara consegue ver o pensamento da pessoa, nós precisamos fazer isso direto. Esse tipo de mediunidade, ela é mais, depende do que a gente imagina. A gente estudando com o senhor Ismael, ele me deu um esclarecimento que até ia falar, mas tinha tantas coisas ainda que ele ia passar, eu não quis fazer a pergunta a ele, mas queria fazer em um outro momento. Então ele diz para nós que essa mediunidade, ela é mais corriqueira do que a gente possa imaginar, entendeu? E aí me esclareceu alguns pontos, porque eu falava assim, meu Deus, como consegue-se alguém na vida olhar para o outro e saber o que o outro está pensando, o que o outro está imaginando, qual é a postura de certa situação, o que ele vai fazer. Ele diz que é normal, porque assim, eu estou aqui, estou falando, estou exalando aqui, né, as energias. E o outro capta essas energias, o outro é médium, capta essas energias e sucessivamente, por ser médium, entende o que eu estou, a minha pretensão, entendeu? O que eu estou pensando. Acontece, é mais corriqueira, é mais... Corriqueira é a palavra feia, né? Mais comum, obrigada. Mais comum do que a gente imagina, viu, Jesus? Imagina Chico Xavier, aí que ele sabia mesmo, né? Que era um espírito evoluidíssimo. Se a gente, tão ainda inferior, com tantas dificuldades, já consegue fazer isso, imagina Chico. Imagina Jesus, né? Jesus, então, pessoa... E os mentores também dizem para nós que muitas das vezes eles, os mentores amigos nossos, eles sabem de coisas que nós nem achamos que vamos fazer. Eles já sabem que a gente, na nossa trajetória, a gente é capaz de fazer aquilo sim. Ele está trabalhando até para não fazer, eu não faço isso, eu não... Mas eles sabem, é só mexer nesse cabo aqui que realmente ela vai fazer. Entendeu? Eles nos conhecem. Então é isso. Tem alguma pergunta? Não? Então tá. Irmã, 2 minutos, né? Nós vamos parar por aqui. Eu só queria dizer uma coisinha. Lá na Federação de São Paulo, na Federação, ele reúne todo mês um grupo de pessoas para estudar a mediunidade. Aí eu, lendo isso, pensei, vou levar para o pessoal da UEDUC, que seria uma boa, né? Reunir vários irmãos
irmãos do Centro Espírita, num dia da semana, do mês, para estudar sobre o Espiritismo, sobre mediunidade, para dar um esclarecimento. Seria bom. Trocar informações. Isso. É verdade. Estou aqui procurando.